Olá, eu sou Rodrigo de Oliveira, cineasta do Espírito Santo, e estou aqui nesse programa especial do Curta Vídeo, na sala de cinema do Sesc Glória, aqui no centro de Vitória, para contar um pouco sobre a minha trajetória no cinema. Minha relação com o cinema começa de criança, assim, sou da geração do VHS, da locadora, de ir com a família toda semana, escolher os filmes que a gente ia ver junto. E essa relação se intensifica com o passar do tempo. Eu faço jornalismo na UFES, inicialmente, acreditando que, enfim, porque eu gostava de escrever, o jornalismo seria o lugar ideal. E muito rapidamente percebo que não é a minha onda. Existe uma disciplina optativa de crítica de cinema nesse curso, isso em 2003. Com o professor Alexandre Curtis, que está na UFES até hoje. E aí, a partir dessa disciplina, eu entro em contato com um tipo de cinema que não só me encanta, mas que me parece também possível de ser realizado. Eu largo o jornalismo na UFES, vou para a UF em Niterói fazer cinema, faço a graduação de cinema lá. E, inicialmente, trabalho exclusivamente com crítica de cinema. Por 6 anos da minha vida, eu fui crítico de algumas revistas bem importantes assim no Brasil e não tinha ainda recebido esse chamado da realização. E aí, muito por acaso, eu estava num festival em Ouro Preto, em Minas, e tinha escrito uma crítica sobre um filme da cineasta carioca Paula Gaetan. E a Paula conversa comigo depois, tinha gostado muito do que eu tinha escrito. E aí, meses depois, a gente se reencontra num outro festival e ela fala: olha, eu tenho um roteiro aqui do que seria o primeiro filme longa de ficção que ela ia fazer. E ela fala: você não quer dar uma lida? Enfim, e aí dessa uma lida para eu começar a escrever o roteiro junto com ela foi um pulo. E aí, de repente, eu fui tragado pelo cinema. Por causa desse roteiro, o Vitor Grazi, que era um amigo das antigas aqui do curso de jornalismo da UFES, me chama, me oferece, na verdade, um livro do Reinaldo Santos Neves, O Reino dos Medas, e dizendo: olha, vai abrir o primeiro edital de produção de cinema no Espírito Santo, de longa-metragem. Eu acho que esse livro aqui dá um filme, você não quer tentar pensar isso, é possível? E aí, logo, a partir disso, surge As Horas Vulgares, que é o meu primeiro filme, junto com o Vitor. E aí eu abandono a crítica de cinema e me dedico à realização. Isso já tem 13 anos. Tenho uma frustração de uma outra arte, né? O sonho da minha vida era ser músico, mas não tinha talento para isso, assim. E aí o cinema, ele, de repente, ele é essa arte que abraça e que contém todas as outras artes. Eu tive desde sempre, assim, por exemplo, uma relação com o teatro, assim. A primeira vez que eu saí de casa para ir a algum lugar não foi para ver um filme, foi para ir a uma peça de teatro. Minha mãe sempre me levou desde o começo, assim. Sempre gostei muito de ver música ao vivo. Minha mãe é professora de literatura, então, assim, fui criado cercado de livros, assim. E o cinema, de alguma maneira, era o lugar para exercitar todas essas outras artes de maneira conjunta. E, ao mesmo tempo, existe no cinema, assim, um específico de... é muito parecido com a vida, né? A diferença grande, assim, do cinema em relação a todas as outras artes é que o cinema, ele acontece na duração, né? Ele é muito fiel à imagem do real, como a fotografia. Mas ele tem o tempo como um elemento fundamental, assim, da sua construção. E aí essa ideia de conseguir reproduzir a vida, e não só reproduzir, mas eventualmente tentar fazê-la melhor, mais interessante, menos dolorida, menos imprevisível, assim, essas possibilidades de manipulação da vida que o cinema oferece, isso sempre me interessou muito, assim. E fazer cinema, especificamente para mim, assim, tem muito a ver com a minha relação com a cultura brasileira, mas especificamente com o cinema brasileiro. Assim, o cinema brasileiro é a minha grande paixão. Foi assistindo a filmes brasileiros que eu entendi mais profundamente, assim,
quem eu era no mundo, o que é que eu precisava fazer, que tipo de coisas me alimentavam, não só esteticamente, emocionalmente, mas também politicamente, assim, como ativismo na relação com o país, assim. Então fazer cinema para mim tem muito a ver com tentar inscrever isso que a gente é aqui no Espírito Santo, esse espaço em que a gente vive, as nossas histórias e as nossas peculiaridades, a maneira como a gente fala, se movimenta, os espaços, tentar inscrever isso tudo que é Espírito Santo dentro dessa história maior que é a história do cinema brasileiro. Então eu, por exemplo, agora que já tenho 4 longas, 3 curtas, estou para lançar um 5º longa agora, já estou trabalhando nos próximos, enfim. Para mim agora fica mais claro perceber que tem coisas em comum, assim, nesses filmes que me tocam, né? E uma delas, uma grande delas, assim, é a ideia do abandono, assim. Os meus filmes, em geral, são sobre pessoas que estão indo embora ou que foram embora, e o que é que significa esse gesto de partida e o que é que acontece com esses que ficam, assim. São filmes sobre legado, sobre passagem de legado, né? Sobre o que acontece numa relação quando há amor e quando há transmissão de afeto, de história, de trauma, enfim. Então são filmes que acabam falando sobre movimento, né? Sobre encontros e despedidas, sobre partidas e chegadas, ao mesmo tempo em que eles falam também sobre o que é que significa partir e permanecer. O meu primeiro filme, As Horas Vulgares, ele é especificamente sobre isso, assim, sobre a minha geração e a do Vitor lá no começo dos anos 2000, a maioria de nós vindo de outros lugares para cá, e aí a gente estudava na UFES, a gente se apaixonava pela cidade, e para ser o que a gente queria ser, a gente precisava sair. Um documentário que eu fiz sobre o Paulo José, o Todos os Paulos do Mundo, também tem esse tema ali, né? É a história de um ator que no auge da sua forma começa a perder o controle dos movimentos, da voz, do corpo, por causa do mal de Parkinson. Então é isso, assim, também uma outra espécie de abandono, assim, né? Quando o corpo abandona o espírito de um ator, assim, que permanece funcionando, mas já não pode transmitir pelo corpo, pelo verbo, aquilo que ele vivia. E isso me toca muito até hoje, assim, eu acho que tem muito a ver com a maneira mesmo como eu vivo, assim, né? A gente até hoje, por exemplo, ainda precisa sair de Vitória para poder finalizar os nossos filmes, por exemplo, porque a gente não tem uma estrutura de finalização muito forte aqui. Então a gente está sempre nesse movimento, né? De alguém está sempre indo embora, tentar uma vida melhor e diferente, enquanto tem aquelas pessoas que sempre estão aqui, assim. Eu moro aqui há 20 anos, e até hoje, quando eu vou no Bar da Zilda, sempre tem alguém que me reencontra e pergunta: você está no Rio ainda? Eu falei: não, eu estou aqui há 20 anos já. As Horas Vulgares, que é o meu primeiro longa-metragem, co-dirigido com o Vitor Grazi, é um filme que a gente lançou em 2011, que fala sobre a última noite de um artista plástico em Vitória, se despedindo da vida e dos amigos, enquanto ele contempla a ideia do suicídio. É um filme baseado num livro do Reinaldo Santos Neves, de 68, e eu acho que um grande barato do As Horas Vulgares é esse diálogo entre o que é que significava ser jovem em Vitória em 68 e o quanto que isso ainda permanecia verdade no começo dos anos 2000. A gente esbarrou no Brasil inteiro com gente que estava vendo em As Horas Vulgares o seu primeiro filme capixaba, e isso e um pouco do sucesso do filme eu acho que também contribui para o desenvolvimento da nossa classe, mas também para a permanência dessa política pública que hoje em dia já está mais do que estabelecida. O Teobaldo Morto, Romeu Exilado, é o meu segundo longa-metragem. A gente filmou em Burarama, que é um distrito de Cachoeiro de Itapemirim, em 2013. E o filme trata da história do reencontro entre 2 amigos que não se veem há 20 anos. Um amigo que partiu, que se autoexilou,
e o retorno desse amigo detona uma série de transformações nesses personagens que tem a ver muito com a chegada da paternidade, com a passagem da juventude para a vida adulta, o que é que a gente carrega do jovem que a gente foi para o adulto que a gente se torna. E aí só então eu parto para fazer os meus curtas-metragens, começando com Eclipse Solar, que é um filme que a gente filma em 2015, todo no entorno do Solar Monjardim, ali em Jucutuquara, que é uma paisagem que sempre me encantou, assim, desde a adolescência. Eu sempre quis filmar aquele espaço e filmar os fantasmas daquela casa e também os fantasmas que rondavam a minha relação com a minha mãe, com meu irmão. É um filme, assim, talvez seja o meu filme mais autobiográfico, apesar de ser bastante barroco e essa relação com a minha vida pessoal ser bastante cifrada, assim, mas é um filme muito querido por mim, porque ele fala diretamente sobre coisas que eu experimentei, não só como filho, mas como irmão também. Logo depois tem O Ano Passado Eu Morri, e a gente, que é um filme que a gente faz sem dinheiro nenhum, por conta própria, lá na nossa produtora, na Pique Bandeira Filmes. E depois vem Os Mais Amados, que é o meu último curta, que a gente filma em 2017, que é uma tentativa, e aí naquele momento, né, 2017, o recrudescimento do conservadorismo no Brasil já estava muito aparente. A gente já filma depois do golpe contra a Dilma e é uma tentativa de reescrever a história do Brasil, a história do Espírito Santo, imaginando todas as minorias naquele momento bastante atacadas como o povo originário a partir do qual nós renasceríamos, assim. O último filme que eu lancei, que é o meu quarto longa-metragem, chama Os Primeiros Soldados, que é um filme sobre a primeira onda da epidemia da AIDS no Brasil e no Espírito Santo, especificamente. O filme se passa no intervalo entre o Réveillon de 82 e 84. E é um filme que tem tido uma carreira incrível, assim. A gente faz um ano exatamente que a gente lançou o filme. Ele estreou num festival super importante na Alemanha, em novembro de 2021. E de lá para cá o filme não parou, assim. A gente já passou pelos cinemas comerciais do Brasil, ele está em cartaz agora na programação da televisão, mas ao mesmo tempo o filme continua rodando pelo mundo todo. Eu acabei de voltar de uma pequena turnê europeia, a terceira que a gente faz com o filme, na verdade. Ele vai estrear nos cinemas dos Estados Unidos, da França. É uma chance da gente também lidar com algo que a gente não tinha pensado antes, que é isso, que é a comunicação com mais gente, assim. Os Primeiros Soldados, ele desde o começo, ele tinha como princípio, assim, bom, a gente tá falando de um tema que é super importante, que o cinema brasileiro ainda não tocou, não existia um filme brasileiro como aquele, sobre aquelas pessoas naquele momento. E a gente pensava assim, bom, para fazer um filme sobre isso, sobre essas pessoas, a gente precisa conversar com mais pessoas, assim. Então a ideia de fazer um filme que ao mesmo tempo preste tributo e honre essa história e também se comunique, que tenha ali algum desejo de ser popular, foi uma onda nova que a gente experimentou e que foi muito positiva, assim. Isso envolve não só a maneira de filmar, a maneira como o roteiro se estrutura, mas também envolve certas escolhas de elenco, enfim. É um filme que é protagonizado por dois grandes atores brasileiros, o Johnny Massaro, que é um ator da Globo, enfim, e a Renata Carvalho, que é uma atriz de teatro, das maiores atrizes que a gente tem, ao mesmo tempo em que uma série de talentos capixabas, alguns já com experiência em cinema, mas a maior parte deles fazendo o seu primeiro longa. Tá todo mundo ali meio junto. É um filme muito... É um filme que é um retrato de uma época, mas também é o retrato desse lugar onde a gente vive.
ele comporta sotaques capixabas diferentes, ele comporta maneiras de olhar para a cidade que são bem diferentes. Ele foi feito a partir de uma pesquisa imensa, histórica, sobre as primeiras vítimas da AIDS no Espírito Santo, mas ele também foi feito com uma consciência muito clara, sobretudo porque todo o elenco era LGBTQIA+, e a maior parte da equipe também era dessa comunidade, né? Um senso de responsabilidade em contar essa história que permanecia silenciada, e um dos grandes problemas que o HIV/AIDS tem no Brasil ainda até hoje, né, onde 11 mil pessoas ainda morrem de AIDS todo ano no Brasil, é justamente a falta de comunicação, né? É uma coisa que parece pertence a um passado, não se fala mais, e o cinema brasileiro tinha uma responsabilidade nisso, porque a gente não tinha filmado ainda essas histórias. Os Primeiros Soldados é um filme que eu queria ter visto quando eu tinha 15 anos, e passando o filme agora no mundo inteiro, assim, é sempre muito bom ver que essas gerações novas que estão agora vivendo o mundo e que daqui a pouco vão tomar conta dele, entram em contato com esse assunto e com essas pessoas, primeiro através do nosso filme. Isso é muito gratificante e também muito auspicioso para o que vem pela frente, assim, né? Aqui nesse espaço onde a gente está, inclusive, no Sesc Glória, né? Em festival de Vitória, no começo dos anos 2000, assisti aqui a filmes que me deram vontade de fazer os meus próprios filmes. A gente teve, entre várias sessões muito incríveis, uma aqui, nesse espaço, assim, há pouco tempo atrás, no lançamento do filme. E aí eu vi de adolescente como eu era nos anos 2000, saindo do filme dizendo, puxa, eu quero fazer um dia alguma coisa assim. Isso é a razão mais que suficiente para continuar nessa aventura que é fazer cinema no Espírito Santo. Se tem uma coisa que o cinema possibilita, talvez mais até do que qualquer outra arte, é o trabalho coletivo, assim, um trabalho em equipe que é de fato muito determinante do que a gente realiza, assim, né? Eu escrevo os filmes, os roteiros ali na solidão do meu escritório, e no momento em que eu tenho algo para mostrar, eu já quero logo mostrar para as pessoas que trabalham comigo desde sempre. E isso vale para o Vitor Grazi, que dirigiu as Horas Vulgares comigo e hoje em dia produz os meus filmes. A gente é sócio da Epic Bandeira Filmes. O fotógrafo, que é o Lucas Barbie, que fez todos os meus filmes de lá para cá. A gente estudou junto na UF, cinema na UF. E isso envolve também essa pequena companhia de atores que a gente conseguiu formar assim, ao longo do tempo. O trabalho de direção de ator é, de longe, assim, a coisa que eu mais tenho prazer em fazer no cinema. Lidar com o ator, lidar com a maneira como eles funcionam, como eles se aproximam dos papéis, o que um ator pode fazer com um texto que você está tendo dificuldade em alcançar, a maneira como o corpo de um ator em cena resolve um tanto de questões dramatúrgicas que no nível do roteiro pareciam impossíveis. E esse nível de trabalho, ele é tão prazeroso que para mim é muito inevitável não retornar a certos atores e também não escrever pensando em atores com quem eu quero trabalhar pela primeira vez. Então, nos Primeiros Soldados, por exemplo, os papéis do Johnny Massaro e da Renata Carvalho foram escritos especificamente para eles, porque eu já conhecia os trabalhos anteriores. Então a voz deles já estava na minha cabeça enquanto eu escrevia, ao mesmo tempo em que com atores com quem eu já trabalhei algumas vezes, como Rômulo Braga, a Sara Antunes, o Igor Campanaro, por exemplo, com quem eu fiz o meu primeiro filme, As Horas Vulgares, que também era o primeiro filme dele, lá atrás, e a gente se reencontra agora nos Primeiros Soldados, quase 15 anos depois, assim. Então é muito importante para mim não só estabelecer essa relação com os atores, mas também escrever para atores específicos, assim. A gente sempre abre chamadas de elenco para conhecer atores novos, enfim. Então existe já um papel ali no roteiro que me parece interessante, mas quando eu conheço um ator jovem que eu nunca vi na vida numa sala de ensaio, a primeira coisa que eu faço é tentar conhecer esse ator como pessoa,
como artista e voltar ao roteiro e adaptar esse roteiro para caber dentro daquela personalidade, daquele corpo. O programa Curta Vídeo dá uma paradinha agora e daqui a pouco a gente volta e eu falo para vocês um pouco mais sobre O Ano Passado Eu Morri, que é o filme que a gente exibe nessa edição do programa. Estamos de volta com o programa Curta Vídeo. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, cineasta do Espírito Santo, e a gente continua a conversar agora sobre a minha carreira. O Ano Passado Eu Morri é um filme muito particular assim, na minha filmografia. É o único filme que a gente fez sem nenhum orçamento, sem nenhum edital. Era um filme que a gente queria fazer como exercício de uma nova maneira de pensar o cinema. A gente vinha de produções sempre muito grandes e que envolviam muitas pessoas, e a gente queria fazer um filme com as mãos, assim. Um filme que fosse um roteiro que nascesse ao mesmo tempo em que o processo de realização já estava se dando, ao mesmo tempo em que a montagem já ia acontecer. É um filme absolutamente autobiográfico, é um filme onde eu, inclusive pela primeira e única vez até agora, eu participo como ator. É um filme que usa arquivos que eu filmei ao longo da minha vida, em celular, em viagens, mas também um filme que eu nunca finalizei, feito na faculdade, onde eu também atuava, e esse filme costura esses materiais antigos de arquivo pessoal, com filmagens no presente, para contar a história de uma pessoa que está indo embora, que está morrendo, esse Rodrigo, o personagem, que também é um cineasta, que é muito parecido comigo, e essa tentativa dele, através da comunicação com um antigo namorado, essa tentativa de sobreviver, de se eternizar mesmo diante da morte, né? Que eu acho que é um pouco o exercício que todo artista sempre tenta fazer, assim, né? Como é que a gente vai conseguir permanecer no mundo mesmo depois que a gente foi embora dele, se exercite. E esse filme que vocês vão assistir agora, ele fala muito sobre isso, assim, sobre essa tentativa de se eternizar e, ao mesmo tempo, sobre como, diante de um evento tão traumático como a morte, como a gente retorna a lugares muito primitivos da nossa psique, da nossa condição emocional, de como a gente, no fundo, sempre quer e só quer mesmo amar e ser amado, assim, né? E o filme, ele tem esse título muito por causa da música do Belchior, que todo mundo conhece, que virou um hino de lá para cá. A gente filmou exatamente no ano em que o Belchior morreu. O Belchior é um artista fundamental, assim, da minha formação. A gente filmou pouquíssimos dias. É o primeiro filme meu que eu edito completamente. Então eu fui para a ilha de edição, a gente filmava coisas enquanto eu já estava editando, a gente escrevia textos enquanto eu já estava editando. E esse filme é a primeira vez que a gente chega no Festival de Brasília, que era naquela época o maior festival do cinema brasileiro. Tinha mais de 15 anos que um filme capixaba não era selecionado para o Festival de Brasília. E então esse filme pequenininho, que custou menos de R$2.000, de repente é o filme nosso que chegou mais longe. E eu convido vocês a assistirem agora O Ano Passado Eu Morri. São 6 horas da tarde do dia 5/2/1985 e eu estou sozinha em casa esperando o papai chegar. Sinto dores suaves, mas é um aviso que você vai nascer. Tomo um banho apressado e só às 21 horas chego ao hospital. Gostaria de recuar e voltar para casa, de adiar, pois sinto medo e dores, mas nascer é preciso. Entro sozinha no hospital e tudo me parece tão frio.
De repente, sinto a fragilidade da vida e a grandeza de Deus. A doutora me examina e diz que terei meu filho até a madrugada. Me levaram para esse quarto, onde já se encontravam 4 mulheres, gritando e sofrendo a dor do parto. Fiquei apavorada, mas a minha dor ainda é suportável. Deitei-me e comecei a rezar, baixinho, para nós 2. Começaram as dores fortes. A cada segundo elas vinham mais fortes e começavam a se atropelar. Fui levada para a sala de parto, sem soro, sem seu pai, e me senti muito próxima de você. E então foi traumático. 2 enfermeiras e uma médica não estavam conseguindo se controlar. Pensavam que eu morreria. E eu rezando para que pelo menos você sobrevivesse. O parto foi difícil. Não gritei, não chorei. Queria passar para você muita calma, pois sabia que você sofria o mesmo que eu. Você nasceu, mas houve um silêncio de morte ou de paz. Levaram você correndo para prestar socorros e eu me senti desfalecer. Chorei compulsivamente. Chorei todas as frustrações. Chorei por medo que você morresse. Chorei na solidão daquela fria e distante sala de parto. E dali me levaram à enfermaria. Me deitaram. O quão dependente ficamos. Sentia fortes cólicas, sangrava muito. E sentia nojo de todo mundo que me deixava ali tão sozinha, tão infinitamente triste. Amanheceu o dia, foram chegando as crianças chorando, famintas. E você não veio. E ninguém me disse nada. E eu não tive coragem de perguntar. 3 meses. 3 meses sem otimismo. 6 meses com otimismo. 1 ano com o milagre. Tá chovendo ainda? Eu saí do meu vilarejo num dia incrível, não era como hoje. Eu me lembro bem, era um dia lindo, o dia da minha morte. Eu adoraria que aquele fosse o dia da minha morte. Lembro que o sol estava quente, coçava minha nuca enquanto eu seguia pela estrada que saía do meu vilarejo e era uma subida, as costas curvadas. Eu lembro bem. Lembro que eu chorava muito. Não como eu vou chorar daqui a pouco, muito pior. Desde que eu te conheci, eu não consigo mais chorar como antes. O que você fez comigo? Foi a primeira vez que eu quis morrer. Tinha acabado de enterrar o meu bebê no pátio da igreja onde meu pai e o pai do meu pai estão enterrados. Eu tive um bebê e ele nasceu morto. Tava todo torto e cinza quando eu vi. Não produzia som nenhum, a gente batia na bunda dele, jogava água benta, rezava e nada. Som nenhum. Tava morto. E era um menininho lindo, teria sido um homem maravilhoso, forte. Um homem desses que você adoraria conhecer, passaria todas as suas noites procurando, sonhando em ter um. Bonito mesmo.
Mas estava morto. Nós o fizemos, eu e minha mulher. Estava morto. Quando eu soube que estava morto, eu peguei o crucifixo na parede, taquei o crucifixo no chão, pisei nele, cuspi. Minha mãe e minha mulher ficaram desesperadas. Daí eu saí. A gente enterrou ele logo. E eu saí do meu vilarejo. E vim para essa cidade onde eu tenho certeza que Deus me puniu por todos os meus pecados. E onde certamente eu vou morrer. Qual é o seu nome? Do jeito que você falou. Qual é o seu nome? Onde você está? Eu acho que eu nunca mais vou ver meu vilarejo. Que ano é hoje? Onde você está? Quem é o presidente do Brasil? Eduardo, os turistas destruíram a Ponte das Artes. Eles vinham, enchiam a grade de cadeados, se ajoelhavam, pediam seus homens e mulheres turistas em casamento, em namoro, ou só comemoravam a lua de mel com um cadeadinho ali na grade e iam embora. Eu não quis. Você lembra? Eu não quis porque achava cafona, mas a verdade é porque sentia que ia te largar. Paris era o último fôlego, era a despedida dos sonhos, porque nós voltaríamos e eu ia te largar. Eu não sabia disso, mas naquele inverno eu estava há 6 meses de me apaixonar por outra pessoa e isso seria cafona. Trair, trocar, trancar um cadeado. Nós nunca quisemos ser turistas. Eu nunca quis ser turista. Eu voltei a Paris depois, sem você, sozinho. E eu vi o que eles fizeram. Eles derrubaram a Ponte das Artes. E agora ela tem umas placas de acrílico de fora a fora. Aquela cor verde de box de banheiro horrorosa. O Acatone fechou e depois reabriu todo digital. Perguntei sobre as cópias chumbadas que vimos ali. Stromboli, versão dublada em italiano. O Mistério de Oberwald. O Cristo do Pasolini. Todos os negativos reciclados e transformados em vassoura. O mendigo italiano que me abençoou e recusou meu dinheiro deve ter voltado para sua terra natal. É o que esperamos. Ninguém ouvindo a versão do imigrante para a Aleluia do Cohen. O casal de noivos hoje faz as contas para acomodar a chegada do terceiro filho. A Praça da República já não é o lugar do primeiro brinde, mas o do último abraço. Aquele que uma senhora francesa me deu no meio da multidão enquanto eu chorava. Eu já te contei isso em outra carta? É provável. Eu respeito seu direito de não me responder, mas não vou parar de tentar, até o fim dos dias, que os médicos dizem que será daqui a 1 mês.
Eduardo, eu vou te dizer agora exatamente por que você me deve uma resposta. Você cometeu a estupidez de tatuar o nosso endereço em Paris no seu corpo. Eu te disse para não fazer isso, mas você não escutou. Toda vez que você se olha no espelho, você lembra de mim. Quando acorda, quando dorme, quando trepa. Que estupidez a sua. Olha no espelho. Olha seu corpo no espelho e diz que você ainda se lembra do meu. Me garanta que você lembra. Eu te imploro. Eu estou de joelhos e te imploro. Eu só tenho a sua estupidez para me segurar. Que estupidez a sua. Pois o país todo estava condenado ao sacrifício de uma peste terrível, inédita, que começava nas profundezas de São Paulo e se marchava pelo Sudeste todo, depois pelo Brasil todo. Todos deveriam morrer, tirando alguns escolhidos, pouquíssimos. Apareceram uns vermes novos, uns seres microscópicos que se instalavam nos corpos das pessoas. Mas esses seres eram espíritos, cheios de inteligência e vontade. As pessoas que recebiam esses vermes se tornavam endemoniadas e loucas, na hora. Comunidades inteiras, cidades inteiras, eram contagiadas, enlouqueciam. Cada um pensava que nele, e só nele, existia a verdade. Todos os outros estavam errados. Eram eles os loucos. Não dava para combinar o que chamar de mal, o que de bem. Quem decidiria isso? Não sabiam quem acusar, a quem absolver. As pessoas se matavam umas às outras, tomadas de uma raiva absurda. Prepararam exércitos inteiros para marchar umas contra as outras. Mas os exércitos, já em marcha, começavam de repente a se despedaçar. Os guerreiros se atiravam uns contra os outros, se furavam, se cortavam, se mordiam, se comiam uns aos outros. Em todo mundo, apenas alguns indivíduos conseguiam se salvar. Eram os puros e escolhidos, destinados a iniciar uma nova espécie de gente e uma nova vida, a renovar e purificar a terra. Mas ninguém via essas pessoas em parte alguma. Ninguém ouvia suas palavras e suas vozes. Me parece óbvio que eles nunca existiram. E essa foi a última coisa que o Rodrigo me disse. Não me olhe esperando alguma resposta. Ele era só meu filho.
Você deve conhecê-lo muito melhor que eu. Ele também te mostrou essa fita? Os outros ainda não vieram. Não imagino que o Rodrigo tenha respeitado alguma cronologia. Mas você sempre foi meu preferido. Saudades de você, Dudu. Eduardo, quando você receber esta carta, eu já não estarei mais aqui. Definhar nesse hospital já não faz mais sentido. Eu consegui um carro e vou-me embora por conta própria. Se você um dia reencontrar minha mãe e você explica pra ela, eu não saberia como. Estou cansado e não consigo mais me concentrar. Me preparo para o grande momento, para o filme de toda a vida que passará diante dos meus olhos antes da morte, e não consigo. Quando me esforço, só consigo me lembrar de uma outra vida. Acordar num lugar estrangeiro. Acordar no mesmo lugar, mas melhor. Um apartamento estrangeiro. Conta-se de uma terra distante que também acaba de morrer, cedo demais, antes de se tornar tudo o que podia. Um golpe do destino, é o que me dizem. Andar pela rua. Alguém mais anda. Em outro lugar. Sou eu? Esta mulher sou eu? Eu não sei. É só alguém que anda. Eles se beijam, viu? Sou eu. Ou qualquer um dos outros que vieram depois de mim. Se ela é mesmo você, Eduardo, a resposta é sim. Se ela é um dos outros, a resposta não muda. As imagens dessa outra vida aparecem como confissões, e eu não tenho nada a confessar. Você mente. Cantar uma canção de despedida. Ou pelo menos produzir a imagem de uma canção. Criar a imagem da despedida. Você mente. É o que me resta. Existem coisas, você dizia, que só se deve abordar no temor e no tremor. A morte é uma delas. Você se perguntava como, no momento de filmar uma coisa tão misteriosa, não se sentir um impostor. E eu concordava contigo. Quem nunca viveu isso? Arregalar os olhos em vão, sem nunca ter coragem de dizer a ninguém que você não pôde ver nada. Ainda que tenha se esforçado muito. A vida de um observador profissional que sempre chega atrasado. Não era assim? Não era isso que você me lia? Os delírios dos teus últimos dias foram lidos também?
Chego atrasado e você já morreu. Sinto não poder ter chegado antes. Nosso filho estava resfriado, parecia sério. Fiquei para cuidar dele. Você falava em ter filhos também. Falava comigo. É absolutamente necessário morrer, você dizia. Porque enquanto vivos, nos falta sentido. E a linguagem da nossa vida é intraduzível. Mas, a essa altura, eu já não escutava mais. Porque os textos não te dariam isso. O filho que nunca tivemos não te daria isso. Eu tive com outro, melhor que você. E posso atestar. O cinema certamente não te daria isso. São tão frágeis os filmes, tão incapazes de responder a qualquer coisa que não eles mesmos, tão pequenos para conter tanto. Eu certamente não te daria isso, nem ninguém. Mas esse não é um mundo de redenções. Dos filmes, dos filhos, dos amantes, não se pode esperar redenção. Estupidez a sua. Mas te escrevo torcendo para que você estivesse certo. Se você encontrou algum sentido, se agora a linguagem se traduz, me escreva de volta. O endereço você já conhece. Better get ready for judgment. You better get ready for judgment morning. You better get ready for judgment. My God is coming down. Better get ready for judgment. God is coming down. The cloud will be his horses when men begin to frown. You better get ready for judgment. You better get ready for judgment morning. You better get ready for judgment. My God is coming down. Better put on your morning garment and get your staff in your hand. For Jesus coming that morning. He's coming unaware to man. Better get ready for judgment. You better get ready for judgment morning. You better get ready for judgment. My God is coming down. Well, all you hypocrite members, you wasting your time away. My God's calling for Wegmans, and you had better obey. Better get ready for judgment. You better get ready for judgment morning. You better get ready for judgment. My God is coming down. The gambler, the drunkard, the liar, and that adulterous too. Well, all these false pretenders and all them hypocrites too. Better get ready for judgment. I better get ready for judgment morning. You better get ready for judgment. My God is coming down. Bem, pela frente, eu lanço no começo de 2023, que vai ser meu quinto longa-metragem, um outro documentário sobre uma outra figura importante da cultura brasileira, que é o Lô Borges. O filme chama Lô Borges, Toda Essa Água. É uma produção carioca também, da Bananeira Filmes. A gente acompanhou o Lô Borges por um ano inteiro, antes da pandemia. E é um filme que mistura arquivos históricos com o processo do Lô, no momento em que ele fazia uma turnê
sobre um disco de 72 e preparava um disco de inéditas, esse intervalo entre o artista da juventude, do auge do Clube da Esquina, e o artista que já está com 70 anos e continua produzindo, enfim. Loborges, Toda Essa Água vai ser lançado em breve, no começo do ano que vem. A gente também vai filmar de novo um projeto que chama Eu Estava Lá, também no primeiro semestre, através de um edital de curta-metragem da Secult, do Fucultura. E eu também tenho trabalhado muito fora daqui. Estou escrevendo roteiros que eu ainda não posso revelar exatamente quais são, mas estou escrevendo roteiros para produtoras de fora do Espírito Santo. E tenho a sensação, muito a partir do que aconteceu com Os Primeiros Soldados e desse ano inteiro divulgando e lançando filme, conversando com gente do mundo inteiro sobre ele, eu estou pensando num próximo projeto que talvez vire até uma trilogia sobre o HIV/AIDS no Espírito Santo ao longo das décadas, mas quero pensar como é que foram os anos 90 no Espírito Santo em relação a esse tema. E é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ao programa, que assistiu ao curta-metragem. Obrigado ao curta-vídeo, um espaço tão fundamental na minha formação mesmo, como espectador do cinema capixaba. E é isso. Até a próxima. Já eram 2 semanas sem comer. E agora aquele rapaz pensava seriamente em tirar uma lasca da própria perna para jantar. Ele pensava nessa selva absurda e antinatural onde os jovens morrem antes. Ele pensava, enfim, na coragem de ter sido o primeiro. O primeiro médico a se alistar, o primeiro a embarcar, o primeiro a descobrir o terror do genocídio, o primeiro a cair do avião, atingido por um míssil. E enquanto vomitava a carne da própria perna, o soldado pensava que os primeiros sofrem de uma coragem de que ninguém nunca vai lembrar. E se não era possível sobreviver como carne,